Então, pessoal, voltando à nossa aula sobre demonstração de resultados, sejam todos muito bem-vindos novamente. A gente vai falar um pouco agora sobre as despesas operacionais. Você não tem que saber muito a ordem na despesa operacional e tal. Se você souber o que é dedução da receita bruta, automaticamente você já vai matar o que é despesa operacional, despesa comercial, etc. Então vamos lá. Vamos lá para a nossa tela. Olha só. Segundo ali o que a gente já está estudando na Lei 6.404, já vimos aqui, 187. Já falamos, olha, a demonstração do resultado do exercício discrimina receita bruta, dedução das vendas, abatimentos e impostos, receita líquida, CMV, lucro bruto. Aí depois, vem lá, despesa com venda, despesa financeira deduzida das receitas, despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais. Então vejam só. Segundo aqui a Lei 6.404, a nossa continuidade da DRE é a seguinte. Depois que nós chegamos no lucro bruto, nós vamos fazer vamos aqui. Vamos continuar aqui em cima. Vocês já vão saber. A gente vai subtrair despesas operacionais. Tá? E aí o que é despesa operacional? Você vai computar despesa com venda, o que mais? Despesas administrativas, despesas gerais, despesas financeiras líquidas, ou seja, despesa financeira menos receitas financeiras. Menos outras despesas operacionais mais outras receitas operacionais. Gabriel, desse assunto aqui, o que vai cair na minha prova? Basicamente o seguinte: despesas com vendas nós vamos considerar, por exemplo, despesa de marketing, despesas de frete, despesa com comissões, despesas gerais, e administrativas. Nós vamos considerar despesas com salários da administração, assinaturas de revistas. É lógico que esses itens eles não são exaustivos, tá? Não são, são exemplificativos, podem ter vários outros. Honorários da administração. Despesas financeiras.
nós temos juros passivos, descontos condicionais concedidos, tá bom? E temos outras despesas operacionais e outras receitas operacionais. Aqui você pode considerar, por exemplo, os ganhos e as perdas com MEP, que é equivalência patrimonial. Pessoal, isso aqui é só um exemplo. Esse tema aqui, esses itens, você só tem que saber o que vai entrar ali nas receitas de venda, despesa de venda, que negócio das comissões, os tributos, né? Aí vai depender da área, etc e tal, mas você não precisa ter tanto apego porque isso aqui não é cobrado. Só tem que saber se vai se classificar aqui ou não. Beleza. Feito isso, vejam só. Feito isso, nós chegaremos aqui, ó. Despesa com venda já foi, financeira deduzida das receitas, despesas gerais e ADM e outras despesas operacionais. Feito isso, nós chegaremos no chamado resultado operacional líquido ou lucro ou prejuízo operacional líquido. Depois que nós fizermos isso, tá? Então grave essas nomenclaturas. Depois que nós fizermos isso, a gente vai subtrair as chamadas outras despesas e vai somar as outras receitas. Pessoal, outras despesas e outras receitas pode aparecer na sua prova com o nome despesas não operacionais, receitas não operacionais, porque antigamente era chamado assim, hoje em dia não vai mais cair com essa nomenclatura, mas você pode resolver uma questão antiga que ainda tem esse nome. Basicamente, outras despesas e outras receitas são os ganhos e perdas de capital. Como assim? São aqueles valores, você vendeu um terreno e teve lucro? Ora, isso é outras receitas. Você vendeu um intangível, teve prejuízo? Isso é outras despesas. Então é muito importante que você entenda que isso fica classificado dessa maneira. Outras despesas e outras receitas são os ganhos e perdas de capital. São os lucros e prejuízos decorrentes da alienação
de ativos não circulantes. Tá bom? Importante. Feito isso, nós chegaremos no resultado ou lucro antes do imposto de renda. E aqui é um ponto importante. Aqui nós chegamos no momento crucial do nosso curso. Lucro antes do imposto de renda, ou também chamado LAIR. O que eu tenho que saber sobre o imposto de renda, pessoal? O que é importante para a minha prova sobre o imposto de renda? Basicamente é o seguinte: nós chegamos ali naquele lucro, tá? Aquele lucro é o lucro que vai servir de base para o cálculo do imposto de renda. Então, o imposto de renda, ele é calculado num livro que é chamado de LALUR. O que é LALUR? É o livro de apuração do lucro real. Isso para as grandes empresas. Por quê? Porque uma empresa, ela pode estar sujeita a 3 tipos de apuração do lucro. Ela pode estar no lucro presumido, que é o quê? O lucro presumido é para empresas que têm faturamento de até 78 milhões por ano. Então, se a empresa tem faturamento de até 78 milhões por ano, para efeitos de imposto de renda, tá? Nós estamos falando do imposto de renda, que é o imposto que incide sobre o lucro. Ela pode tributar o imposto de renda sobre o lucro presumido. E como que funciona o lucro presumido, Gabriel? Vamos supor o seguinte: ela teve uma receita bruta de 10 milhões. E aí, para essa atividade dela, a Receita Federal chega e fala assim: olha, você teve receita bruta de 10 milhões, nós temos uma presunção de que, por exemplo, isso é somente um exemplo, tá, galera? A questão vai dar esse valor. Nós temos uma presunção de que 30% é lucro. Ou seja, você vai pegar essa receita bruta, vai aplicar essa alíquota de presunção do lucro. Você vai ter 3 milhões, por exemplo, que vai ser a base de cálculo, que vai ser o seu lucro presumido. E aí, em cima desse lucro presumido, que você aplica a alíquota do imposto de renda, lá, por exemplo, 15%. E aí você vai achar 450 mil, por exemplo. Entendido? Esse é o lucro presumido. Não tem muito o que cobrar em prova sobre lucro presumido. É isso aqui que pode cair. Nós temos o lucro arbitrado. O lucro arbitrado é aquele que as autoridades da Receita Federal calculam, tá? Muitas vezes lá porque o contribuinte infringiu,
não escriturou direito, fez alguma coisa errada, blá, 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 a Receita Federal vai arbitrar esse lucro. E nós temos, por fim, o mais importante para a prova, que é o chamado lucro real. O que é o lucro real, pessoal? Como que eu faço o cálculo do lucro real em provas? Isso que é importante para você, né? Você não tem que saber tudo de lucro real. Você tem que saber matar as questões de prova. Quando você chegar na DRE, e se a sua questão exigir tanto, o que você vai fazer? Você chegou lá no LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda. O que você vai fazer? Chegou no lucro, no LAIR, no lucro antes do imposto de renda, você simplesmente vai ter que fazer o seguinte. Gravem, isso aqui cai, hein, galera? Cai mesmo. Principalmente em prova de auditor fiscal da Receita Federal, mas cai em tudo. Você vai ter que somar as adições tem que tirar as exclusões e tem que tirar também as compensações. Feito isso, você vai chegar na base de cálculo do lucro real, para calcular o seu IR. Ah, Gabriel, mas o que é adição? O que é exclusão? O que é compensação? Basicamente aqui é o seguinte, vejam só, adições, gravem como exemplo as multas. O que são as adições? São coisas que você vai ter que somar no seu lucro. Por quê? Como, por exemplo, as multas. A multa, ela é uma despesa que não deve diminuir o seu imposto de renda. Porque se você, cada multa que você tiver lá 1 bilhão em multa, isso diminui o seu imposto de renda, você está sendo beneficiado por uma conduta ruim sua. Então, as adições são despesas que não deve diminuir o imposto de renda, ou então receitas que não foram somadas. Ah, Gabriel, mas como que eu vou saber na minha questão se eu estou trabalhando com lucro presumido, arbitrado ou real? Galera, na sua questão, geralmente, uma questão típica de DRE, ela apenas vai dar o LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda, vai dar uma alíquota do imposto de renda. E aí você vai aplicar direto, tá? Você só vai ver se tem alguma dedução ali de participações estatutárias, tal, que eu vou falar daqui a pouco. Mas, em regra, você vai ter lá o LAIR, vai ter uma alíquota do imposto de renda e aplica. Se for uma questão de lucro presumido, a questão vai ter que deixar clara. Lucro arbitrado não vai cair em provas de contabilidade. Ou vai dar lá umas adições, exclusões, compensações, e aí você vai saber que a gente está no lucro real, ou você vai estar no lucro presumido. Não tem como não saber, beleza? As exclusões são o quê? Exclusões são, por exemplo, receitas que você recebeu que já foram tributadas, como, por exemplo, as receitas de dividendos. Quando você recebe uma receita de dividendo, esse dividendo ele é tributado lá na origem. Então, se você tributar ele
De novo, você está cometendo aí uma tributação em dobro. Você está bitributando. E não é correto fazer isso. Então você vai ter que excluir. Você vai tirar esse valor do seu lucro. Agora, as compensações. O que é compensação? Quando você teve um prejuízo fiscal em outro exercício, esse prejuízo fiscal ele vai ficar lá como se fosse um prejuízo fiscal acumulado. E aí, no exercício que você tem um imposto de renda a pagar, você pode usar uma parte desse prejuízo fiscal para abater o valor que você teve lá, o prejuízo que você teve lá no passado. Então, por exemplo, eu tenho um prejuízo fiscal de X. Qual que é o limite que eu vou poder usar como compensação? Você vai fazer o seguinte. O limite para compensação é o seguinte. Você vai pegar, você pode abater 30% do lucro ajustado. É importante que essa base de cálculo ela fique clara para vocês. Gabriel, não entendi bolhufas. Eu vou explicar para vocês, tá? Não é 30% do prejuízo fiscal existente. É 30% do lucro ajustado. Eu vou explicar já já. Então, o que mais que eu tenho que saber? Você tem que saber que a alíquota do imposto de renda aplicável, tá? E esse adicional ele se aplica tanto no lucro real como no lucro presumido. A alíquota é o seguinte: 15%. Agora, se a base de cálculo do imposto de renda for maior do que 20 mil por mês, você vai ter o quê? Você tem um adicional de 10%. Ah, parece difícil demais, mas não é. Você vai ver que é só isso que você precisa saber. Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. Olha só. Vamos aqui. Aqui mesmo. Uma empresa tem lucro de 12 mil. E tem um prejuízo acumulado de 10 mil. Esse prejuízo acumulado também é prejuízo fiscal. Você vai entender agora se você não entendeu a compensação. É o seguinte. Como que você vai calcular o IR? Você vai fazer o seguinte. O lucro líquido do exercício é 12 mil. Não foi falado nada de adição, não foi falado nada de exclusão, mas você pode ter uma compensação. E qual vai ser o valor máximo dessa compensação? A compensação é 30% do valor do lucro que você teve, ou seja, de 12 mil. Então, 30% de 12 mil dá 3.600. É possível você compensar 3.600? Sim, por quê? Porque você tem um prejuízo aqui acumulado de 3.600. Então, aqui é plenamente possível você fazer isso. Então, se você fizer isso, você vai encontrar uma base de cálculo para o IR de 8.400.
Aí é só multiplicar pelo IR de 15%, que vai dar 1.260. Entendido? Tá? Importante isso aqui, tá? Próximo. Vamos lá. Uma empresa, olha só, a questão caiu no ISS Cuiabá 2016. A questão diz o seguinte: uma empresa apresentava em 31/12 o seguinte balanço patrimonial. No ano X1, a empresa oferiu receitas à vista no valor de 50 mil e incorreu em despesas à vista no valor de 80 mil. Em 31/12 foi feito um estudo e constatou-se que a empresa apresentava perspectiva de lucros futuros. No ano X2, a empresa oferiu receitas à vista no valor de 90 e incorreu em despesas também à vista no valor de 70. Assinale a opção que indica a provisão para IR e CSLL, considerando a alíquota de 34%. Então, o que nós temos? Em X1 nós temos o seguinte: receitas de 50 e despesas de 80. Isso aqui dá um prejuízo no exercício de 30. Beleza. Em X2 nós temos receitas de 90 e despesas de 70. Isso dá lucro líquido do exercício de 20. Só que lembrem-se, nós podemos compensar com o prejuízo lá do ano passado 30%. 30% de quanto? 30% dos 20 mil reais. Não é dos 30 mil, é dos 20 mil. A base de cálculo é o lucro do período. Então nós teremos aqui uma compensação de 30% de 20 mil, que vai ser suportado porque nós tivemos aqui um prejuízo de 30 mil. Então, aqui, 6 mil. Aí nós teremos, portanto, uma base de cálculo do IR de 14. Multiplicando pela alíquota do IR e CSLL de 34%, nós encontraremos 4.760. Entenderam, pessoal? Sim ou não? É isso aqui que vai cair na sua prova. Tá bom? Importante. LAIR é isso. Tá? LAIR é isso que vai cair. E aí, o que mais que eu tenho que saber, Gabriel? Tem que saber o seguinte. Depois que nós chegamos no LAIR,
Olha só. O lucro ou prejuízo operacional, há outras receitas e há outras despesas. Beleza, aqui já falamos. O resultado antes do imposto de renda e a provisão para o imposto. Já estamos aqui. Aí depois, nós temos aqui, ó, as participações de debêntures, empregados, administradores, partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros e de instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizem como despesa. Então, pessoal, o penúltimo item da nossa DRE são as chamadas tem que abrir um outro slide. Não, aqui cabe. São as chamadas, depois que a gente pegou o lucro antes do IR, tirou o IR-CSLL, a gente vai chegar no LAPIR, que é o lucro após o IR e CSLL. Daqui, nós vamos subtrair as chamadas participações estatutárias. E, Gabriel, o que é participação estatutária? Participação estatutária, basicamente, são pessoas que têm direito à participação nos lucros. Então, a participação estatutária só existe se tiver lucro. É uma participação estatutária porque as sociedades anônimas elas são constituídas por estatuto. É uma participação estatutária sobre o lucro. Participação estatutária sobre o lucro. E quem são as pessoas que têm participações estatutárias? Vamos lá. São eles que podem ter direito, tá? Não necessariamente têm. Aí depende de cada estatuto. São eles debenturistas, empregados, administradores, partes beneficiárias e fundos de previdência, fundo de pensão, tá? Então, você tem que decorar basicamente o seguinte, vejam só. O que diz a Lei 6.404? A Lei 6.404 chega e fala 190, ali embaixo. As participações estatutárias de empregados, administradores e partes beneficiárias serão determinadas sucessivamente nessa ordem, com base no lucro que remanescerem depois de deduzida a participação anteriormente calculada. Então, o que você tem que saber é o seguinte: as participações estatutárias, elas são calculadas nessa ordem. É o chamado DEA PIFOL.
DEA PIFOL, tá? É o DEA PIFOL. DEA PIFOL, essa é a ordem. Então tem que saber que essa é a ordem. Por quê? Se você não seguir essa ordem, você vai errar a questão. Porque cada participação, ela é deduzida da anterior para o cálculo. Ou seja, quando você tem um lucro lá após o imposto de renda, você vai pegar e vai calcular a debenturista sobre isso, que é o primeiro. Beleza. Achou debenturista, você vai pegar o lucro após o imposto de renda, vai tirar a debenturista, você vai ter a base de cálculo dos empregados. Beleza. Feito isso, você vai tirar essas duas participações anteriores, vai chegar nos administradores. Feito isso, você vai pegar essas três anteriores, vai chegar nas partes beneficiárias. E depois você vai chegar nos fundos de previdência. Então, tem que saber que a ordem é essa. É o chamado DEA PIFOL. E vejam, você tem que conjugar também o 190 com o 189. O 189 ele fala o seguinte: do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para imposto de renda. Então a gente chegou no momento crucial do curso. Por quê? Porque o 189 fala o seguinte: a gente está na demonstração do resultado do exercício, lá começando pela receita bruta, tirando diversas despesas e chegando no LAPIR, que é o lucro após o IR. Aqui a gente falou que tem que tirar as participações. Só que a Lei 6.404 fala o seguinte: meu amigo, você além de tirar as partes antes de qualquer participação, não, peraí, voltando. Você chega no LAIR. E aí o 189 chega e fala o seguinte, meu amigo, antes de qualquer participação, você tem que tirar a provisão para o imposto de renda. Ou seja, você vai tirar o IR. E aí você vai chegar no LAPIR, lucro após o imposto de renda. Só que aí a lei continua. Você tem que tirar também os prejuízos acumulados. Só que, meus amigos, os prejuízos acumulados, eles não aparecem na DRE. Quando você vai fazer um cálculo do prejuízo acumulado, ele não aparece na DRE. Então, o que eu tenho que ensinar para vocês agora? Eu peço que vocês prestem atenção. Quando vocês forem calcular as participações estatutárias, façam um cálculo extra contábil. Como assim, Gabriel? Faça um cálculo extra contábil. Simplesmente separa o que vai ser a DRE do que vai ser o cálculo das participações estatutárias. Se você fizer isso, você jamais vai errar uma questão de prova. Como assim, Gabriel? Imagine o seguinte, olha só, vamos dar um exemplo aqui. Você tem aqui a empresa KLS, tá? Ela apurou um lucro antes do IR das participações no valor de 160 mil. E aí você tem as seguintes informações. O IR a CSLL é 20, tem prejuízos acumulados de 40, e aí você tem várias participações, tá? Aí depois você tem reserva legal,
tem reserva de contingências e tem restante dos lucros. Para a gente não importa a reserva legal, vamos calcular só as participações e quando nós estivermos na aula de DLPA, nós faremos o resto. Basicamente aqui você tem o seguinte, vejam, nós estamos na DRE. Na DRE, nós temos o LAIR. Que é 160. E aí o 189 fala do resultado do exercício. Antes de qualquer participação, você tira a provisão para o imposto de renda e os prejuízos acumulados. Então aqui a gente vai tirar o prejuízo acumulado. Vai tirar o imposto de renda. R$20.000. Feito isso, nós chegaremos no lucro após o IR. 140. Agora nós temos que calcular as participações. Só que você vai lembrar, quando você fizer a sua prova, que eu falei para fazer o cálculo das participações extracontábil. Por quê? Porque você tem uma série de procedimentos para seguir. Então, quais são os procedimentos que eu tenho que seguir? Eu vou partir do LAPIR, que é 140. A primeira coisa que eu vou fazer é retirar o prejuízo acumulado. Ou seja, vou tirar 40.000. Feito isso, eu vou chegar na base de cálculo da participação estatutária. Qual que é a primeira participação que nós temos? Nós falamos que a ordem é DEA PIFOL. Então, a primeira participação que nós temos são os debenturistas. Então, a base de cálculo dos debenturistas vai ser 100.000. Ah, Gabriel, mas você disse que o prejuízo acumulado ele é abatido para o cálculo do imposto de renda. Pessoal, nós já demos o valor do imposto de renda. Quando a questão já te der o valor, você não tem que brigar com a questão. Aceita o que está lá e segue. Já falou que o IR é 20.000, isso já foi calculado. Não briga com a questão, beleza? Então vamos lá, seguindo. Então, a base de cálculo dos debenturistas é 100.000. A participação é de quanto? 10%. Ou seja, 10% de 100.000, 10.000. Agora, tirando, depois disso, a gente vai chegar no quê? Na base de cálculo da participação dos empregados. Que vai ser quanto? Vai ser 100.000, que você já tinha, menos 10.000, que vai dar 90.000. Então, a participação dos empregados vai ser de 9.000.
Feito isso, nós vamos chegar na base de cálculo da participação dos administradores, que vai ser 9.000 menos 90.000 menos 9, 81.000. E aí vamos tirar essa participação. 8.100. Feito isso, nós chegaremos na base de cálculo de participação das partes beneficiárias, que vai ser 81.000 menos 8.100, 72.900. Feito isso, a gente vai tirar esse valor para chegar no fundo de assistência, que é o último. Opa, peraí. Primeiro a participação das partes beneficiárias. E aí, feito isso, nós chegaremos na base de cálculo da participação dos fundos de previdência, que vai ser 72.900 menos 7.290, 65.610. Ou seja, 10% disso dá 6.561. Tá bom? Então vejam, o cálculo é esse. Primeira coisa, chegou lá no LAPIR, tal, se tiver prejuízo acumulado e você esquecer de tirar, você vai errar a questão. Então você não pode esquecer de maneira alguma. E por que você tem que fazer extracontábil? Porque o prejuízo acumulado ele não aparece na DRE. Ele influencia o cálculo das participações, mas ele não aparece na demonstração do resultado do exercício. Então agora, como é que fica? Você já calculou todas as participações. Agora é só você jogar na DRE, tá? A ESAF adora cobrar esse tipo de questão. Na prova de auditor fiscal da Receita Federal de 2014, por exemplo, nós tivemos 3 ou 4 enunciados que dependiam de uma informação como essa, tá? Então é importante que você entenda isso. Aí agora você só vai fazer aqui, ó, participações, debenturistas, 10.000, empregados, 9.000, ADM, 8.100, parte beneficiária, 7.290, fundo de previdência, 6.561. Feito isso, a gente chega no chamado lucro líquido do exercício, que nessa hipótese vai ser de 99.049. Entenderam, galera, como é que faz isso? Muito importante que vocês entendam que essa é a ordem, é o chamado DEA-PIFOL, e que o cálculo das participações ele tem que ser feito separado, e se houver prejuízo acumulado, esse prejuízo acumulado, ele precisa ser retirado.
Capite? Entenderam? E aí, feito isso, voltando lá para nossa DRE. Cadê tu? Feito isso, chegamos aqui, encontramos o nosso lucro líquido do exercício ou prejuízo líquido do exercício, tá? Só tem participação se tiver lucro. Com isso, nós encerramos a nossa DRE de acordo com a Lei 6.404. Mas nós não encerramos a DRE, porque nós temos ainda a DRE de acordo com o CPC 26. Temos mais alguns detalhes que estão sendo bastante cobrados aí para vocês para passar em prova, tá? Como a classificação das despesas. Então, não acabamos ainda a parte de DRE, mas acabamos a estrutura segundo a Lei 6.404, que já é um grande adianto, tá? Então, todos os detalhes que eu lembro que a gente tinha que trazer em prova eram esses. Esses detalhes são os mais importantes e você já vai resolver 90% das questões de prova. 90, no mínimo. Porque se cai 100, nem 10 é sobre o CPC 26 e a grande esmagadora maioria é sobre a Lei 6.404. Então, na continuação dessa aula, nós falaremos sobre a operação descontinuada, quais são as diferenças de um para o outro, etc. e tal. Mas o grosso já foi passado aí, os pontos mais relevantes já foram enfatizados e eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Esse, infelizmente, é o melhor que eu consigo explicar. Se estão gostando, podem mandar sugestões, dúvidas, etc. pra gente, que nós gostamos. Sempre esse feedback é importante para nós. Valeu, galera? Então vamos ficando por aqui. Agradeço a companhia de todos. Não sei o horário que você está assistindo, mas desejo a você uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Sigam lá no nosso Instagram, Contabilidade Facilitado. Contabilidade para concurso, grupo de estudo. Vai ser uma grande satisfação ter vocês conosco. Então, até a próxima. Um abraço. Fui!